Salve, salve, rapaziada. Tamo aí. Tô uns dias sem gravar vídeo. Família veio aí de fora pra visitar e tudo mais. Mas é isso, tamo aí de volta. E é só tristeza, hein, cara. Só notícia. Só notícia que acaba com a imagem do clube. E vindo da diretoria. Pelo amor de Deus. Mas vamos aí pro vídeo. Um pouco aí do que o pessoal da Energia 97 tem aí. E depois eu falo o meu ponto de vista. Auditoria no Corinthians constatou desvio de 9 mil itens. Né? Nossa senhora. E prejuízo 9 mil itens? De uniformes e tudo, né? Meu Deus do céu. E Socorro, mamãe. prejuízo mais ou menos de 5 milhões de reais, mano. Nossa. E mais, né? O relatório apontou aí várias irregularidades, né? Como retirada de materiais sem registro, retirada de materiais por diretores, vice-presidente que é responsável, né? Que guarda a chave ali, né, mano? Do almoxarifado aí, que pegou 131 peças assim, do nada, né? Inclusive brigando com os auditores, intimidando os profissionais que estavam analisando isso, a auditoria. E mais, o lançamento de notas fiscais no sistema, porque vem uma nota fiscal quando você compra, né, RG? Os uniformes, vem pode falar, né? A Nike mandar pra ele, tem que registrar. Claro. E aí não estava sendo registrado isso. Nossa. E mais, e vários funcionários do Corinthians vendendo esses uniformes. Inclusive um foi pego, né? Vendendo, a auditoria comprou dele os materiais, foi pego em flagrante, né? Mas não sabemos se foi expulso ou não, né? Foi denunciado. Que avacalhação. Né? O cara vendeu aí. Você acha que foi expulso? Não, deve Ô, estar Matias, lá. você acha que foi expulso? Ele deve ter ganhado ainda um aumento. Porque se ele praticou algum tipo de ato ilícito, alguma coisa em termos de corrupção, dentro do Corinthians hoje, isso não é motivo de punição. Isso é motivo, talvez, aí pra ele ser condecorado perante o CORE e o Conselho Deliberativo. Mas diga aí, termina aí. Não era o Mota, Mota, não era o mano que tava sorteando a camisa do Corinthians esses dias no Instagram? Não, pelo contrário. Mas o mano Se eu não, sortear, era você um pode ter kit. certeza que a minha camisa tem procedência. E também, né, mano, inclusive isso que Tailândia. acontece. Os materiais que chegam da Nike, por exemplo, são distribuídos Sim. ali, tem que ir pro futebol feminino, pro futebol do sub-20, sub sei lá o quê, pros outros esportes do Corinthians, e não estavam chegando. Inclusive, os subs estão jogando aí com materiais desde 2021, do ano de 2021, mano. Né? Tá O com a camisa- futsal. Tá com a camisa Excel ainda. Não, na camisa. mostrou vários rasgados, furados, que os caras da estão usando. finta ainda. Né? E detalhe, e os outros materiais estão sumindo. E mais, né? A fraude aí no total fiscais, mano, são de 6,4 milhões de reais. Né? E aí, o que acontece? Os auditores fizeram uma reunião com a empresa, né, que fornece o material do Corinthians. Nessa reunião que teve, mano, entrou, né, o vice-presidente, o Armando Mendonça, né? Entrou na reunião sem ser convidado, não poderia participar da reunião, intimidou as pessoas. Ele fazia pergunta e ele respondia na reunião, né? Ameaças, inclusive disse que ele estava ameaçando o pessoal da auditoria. E mais, as câmeras que teriam que registrar quem entra no almoxarifado, quem pega, quem não pega, simplesmente ninguém sabe onde tá as imagens. Onde foram parar as imagens, né, mano? Então, tudo isso é uma grande confusão, hein, mano? Então, Motinha, vamos lá, por partes. Começando aí por esse episódio, esse triste e lamentável episódio. O Armando Mendonça, pra quem não sabe, ele já era vice na eleição do Augusto. Ele era um dos vice-presidentes que estavam lá. E é um cara que participou recentemente até do Arena SBT, no qual ele foi presencialmente lá. E ainda não tinha estourado isso. Mas ele foi pra lá pra meter o pau no Augusto. Eu falei, então, Armando, eu não entendo vocês. Falei, porque agora todo mundo é macho pra meter o pau no Augusto. Falei, mas tem dois ainda lá que precisam ser execrados como foi o Augusto também, e ninguém tem culhão pra fazer. Aí ele veio cheio de dedos. Não, porque, veja bem, porque a gente tem que cumprir o que diz o estatuto e bababá. Aquele juridiquês, porque pra quem não sabe, esse cidadão aí é advogado.
Aí ele veio falando lá, não, porque a gente vai cumprir, não sei o quê, mas cheio de dedos pra falar de Andrés e do Ilho. Pois bem, passou-se um tempo, estourou esse negócio aí do almoxerifado, do material esportivo aí que tá sendo desviado. E isso não é recente não, viu, Mota? Parece que já Sim. tem tempos que isso acontece, essa farra do boi. Então, primeiro, vamos lá, com relação ao almoxerifado, que eles alegam, existem as câmeras, mas ninguém sabe aonde foi a porra da imagem. Gente, se você tem uma sala de controle e uma sala de monitoramento, você tem um receiver, você tem um negócio ali. Tá um pouco alta a trilha, ô Domênico. Você pode abaixar um pouquinho, por Opa. gentileza? O retorno que tá. Ah, mesmo? Aí, valeu. Tá. Pra cá de vez em quando fica meio alto. Aí não fica, mas pra cá no nosso retorno Tá de bom. vez em quando fica um Fica pouco alto, tranquilo. mas valeu. Aí, tipo, Motinha, quando você vê lá, por exemplo, essa situação aí, você tem um receiver, que esse receiver ele consta ali as imagens. E se você, por exemplo, tá fazendo uma investigação e você nota que aquele produto, ele tá com algum defeito, que ele não tá gravando imagens, ou ninguém sabe pra onde foram essas imagens, você, como responsável pelo setor de almoxerifado, eu acho que você deveria ser a primeira pessoa interessada em resolver isso. Porque se estourar qualquer coisa, você é o principal, não vou dizer suspeito, mas você vai ser o principal cobrado. É no seu que vai realmente arder. Porque você vai ter que responder por atitudes que talvez você não tenha teoricamente culpa. Então, posto isso, Motinha, já tá acontecendo essa farra do boi. Inúmeros meses já passaram-se e nada foi resolvido. Inclusive, ô Motinha, conversando com o Marco Belo ontem, lá no Domingol, ele trouxe a informação que esse tal Armando Mendonça, que era vice-presidente do Corinthians, que ele é o responsável pelo almoxerifado do clube, fora o fato do funcionário do Corinthians ter feito aí um relatório e vasculhado tudo que estava de irregular dentro do almoxerifado, pasme, Motinha, esse funcionário do Corinthians, ele foi acionado extrajudicialmente pelo Armando Mendonça, informação do Marco Belo, praticamente o processando, ou pelo menos fazendo essa menção de que pode processá-lo, para justamente, não sei se tentar intimidar. Então, Armando Mendonça, você que participou do Arena SBT, seu assessor que me mandou uma mensagem recente dizendo que você gostaria de conversar comigo, eu falei com o maior prazer, no ar. Porque não adianta me mandar mensagem falando, eu quero conversar com você, vem aqui. Não. A minha conversa com qualquer tipo de dirigente é no ar, é em programa. E vocês podem escolher onde vocês quiserem. É por falta de tempo. Eu tenho vários horários que são flexíveis. Pode ser na hora do almoço, pode ser agora no final da tarde. Eu dou a predileção aqui pro Estádio 97 se ele quiser entrar no ar agora. Você tem meu telefone, Armando. O seu assessor tem meu telefone. Se vocês quiserem entrar para explicar, serão de ótimo grado. Para inclusive vocês não explicarem para mim. Vocês têm que explicar para a torcida do Corinthians. Vocês escolhem onde vocês querem participar. Isso serve para Romeu Tuma Júnior, isso serve para Duílio, isso serve para Andrés. Quer falar comigo? Fala, mas fala no ar. Não vem com esse papinho, quero mandar mensagem, vamos marcar, vamos sentar, vamos conversar. Não, no ar. Faço questão de perguntar tudo que eu tenho para perguntar para vocês no ar, porque o torcedor do Corinthians tem o direito de saber. Eu não quero informações privilegiadas de vocês. As informações que eu posso receber de vocês, eu espero que vocês compartilhem com os ouvintes também, porque quem não deve não teme. Então, Armando Mendonça, eu acho que cabe sim uma participação sua para explicar muita coisa. Inclusive, tudo isso que tem acontecido dentro do Corinthians. Motinha, o Corinthians chegou a pedir pro Fluminense jogar com uniforme reserva também, porque o Corinthians não tinha né? uniforme titular para mandar. Exato. O Corinthians só tinha à disposição uniforme reserva. Ligou pro Fluminense e falou, só tem uma camisa preta. Tem como vocês jogarem com a camisa branca também para não dar confusão? Cara, isso daí é varziano, cara. Isso é varziano. E aí eu sou obrigado, Motinha, porque o último que se manifestou, porque de vez em quando aparece um revolucionário dentro do Corinthians, né? De vez em quando aparece um ser ali que tá querendo inventar a roda. E o último que eu vi de declarações cretinas foi o tal do Pedro Paulo. E eu vou falar uma declaração dele aqui. Ele diz o seguinte aqui, ó. O Corinthians pode ter uma SAF dele mesmo, captando recursos para pagamentos de seus credores. O Corinthians ele só precisa de uma administração austera. Então, vamos lá, Pedro Paulo. Você que de vez em quando. Tô vendo a administração. Não é Pedro Paulo, viu? É Paulo Pedro. Porque, pra mim, de vez em quando eu E confundo desculpa Pedro a pergunta, Paulo mano. Pedro. Quem é Paulo Pedro? Qual é a função? Hoje ele é um dos membros do CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, Ok. viu, o Quintino? E ele, quando ele fala assim, o Corinthians ele pode ter a sua própria SAF, captando recursos para pagamento dos seus credores. O Corinthians ele só precisa de uma administração austera. Primeiro, Paulo Pedro. Paulo Pedro.
O Corinthians pode ter a sua própria SAF. Administrando seus recursos e pagar os seus credores. Eu ouvi isso de uma pessoa que eu acho que você estava junto já também, na época do seu Duílio Monteiro Alves, quando ele disse o seguinte: eu não tenho problema em não ganhar títulos, eu quero pagar as contas. Ele não fez uma merda nem outra. Ele não ganhou título e não pagou conta. Então, Pedro Paulo, quando vocês vêm com esse papinho ridículo de o Corinthians pode ter a sua própria SAF e captar recursos para pagar seus credores, não vão pagar, porque todos vocês aí dentro são incompetentes. Todos vocês aí são ridículos. E podem ficar bravinhos comigo. Todos vocês aí, inclusive CORE, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, todos vocês são ridículos, vocês são incompetentes, é isso que vocês são. O Corinthians tá nessa merda administrativa, o Corinthians hoje é esse tsunami de merda por causa de pessoas como vocês. Pessoas como vocês que deveriam sim zelar pelo bem do clube e não zelam. Pessoas como vocês, que quando aparece lá uma aprovação de contas, todo mundo bate palminha e toma champanhe no final da reunião. Sabe por quê? Porque vocês não fiscalizam merda nenhuma. O Corinthians, ele teve aí o seu cartão corporativo de maneira indevida utilizada em festas, em bebedeiras. E eu vou te falar, não sei se posso usar o termo até... não vou usar esse termo. Orgia é pesado, RG. Mas, por exemplo, um cara que comprou um remédio pra endurecer a saroba, o que ele vai fazer? Isso! Ele vai subir montanha? Não sei. Mas, por exemplo, o Corinthians ele teve o seu cartão corporativo utilizado para esses fins. E comprovado através de denúncia do Ministério Público. O Ministério Público apurou e investigou muitas coisas além disso. Vocês, nobres conselheiros do Corinthians, são pessoas que quando viram o seu Duílio Monteiro Alves assinar como empresa sediada num terreno baldio, vocês não pediram a expulsão desse cara de dentro do clube. Então o Corinthians ele tá nessa merda por causa de pessoas como vocês. E agora vocês querem inventar a roda. Porque quando aconteceu lá o massacre em cima do Augusto Melo, que mereceu também, porque é outra porcaria de dirigente, mereceu também sofrer impeachment e tudo mais. Aí todo mundo foi macho, todo mundo saiu das suas cavernas com seus tacapes e as suas tochas pra falar: eu vou fazer justiça pelo Corinthians. O que vocês estão fazendo pra expulsar o Andrés? O que vocês estão fazendo pra levantar os podres do Duílio? Seus frouxos. É isso que vocês são. Agora vem querer falar: não, o Corinthians ele pode ser a sua própria SAF. Vamos captar o nosso recurso. Que recurso que vocês vão captar? Vocês não vão captar merda nenhuma porque o Corinthians hoje é um clube que não tem credibilidade. E é por isso, Mota, que eu era contra a SAF e hoje eu sou a favor do modelo da Safiel. Eu sou favorável ao modelo da Safiel para tirar pessoas assim de dentro do clube. Porque, desculpa, Mota, qualquer empresa séria, se você tem um funcionário furtando ou roubando a tua empresa, esse funcionário ele é exemplarmente punido. Esse cara ele tem que ser punido de maneira exemplar. E o Corinthians ele não pune ninguém. Quer dizer, não pune os que são da patota. É igual uma ala política aí que quando faz merda, aí vem os lacradores e passam pano. Aí quando é do outro lado, os caras descem o pau. É o que acontece no Corinthians, é um grande exemplo. Então o negócio é o seguinte, dentro do Corinthians hoje, Mota, não existe uma palavra que é chave para o sucesso. É credibilidade. O Corinthians hoje, infelizmente, é um clube que tá lesado na sua alma por causa de pessoas incapacitadas desse jeito. E eu só vou usar o termo incapacitadas porque eu não quero tomar mais um processo. Mas vocês entendem o que eu tô falando a respeito disso. Pois é. Então, Motinha, pra mim é uma indecência, cara. Isso que acontece dentro do clube é uma indecência. E esses caras vêm falar, vêm querer questionar o modelo da Safiel. Bom é o modelo de vocês. Esse modelo podre, arcaico, e que só beneficia vocês próprios. É esse o real interesse de vocês, conselheiros. E vocês não querem realmente a Safiel dentro do clube, porque isso faria com que vocês perdessem a boiadinha de vocês, o ossinho que vocês mastigam há décadas. Então, Motinha, de verdade, cara, enquanto não houver, de fato, uma mobilização pela mudança drástica do estatuto, e eu não tô falando de mudança drástica do estatuto igual o Tuma tá propondo aí, que não mexe absolutamente nada. Porque o Tuma, não, vamos mudar, vou fazer um negócio pra viabilizar a SAF, mas 51% é nosso. Tá de brincadeira. Que investidor que vai colocar aí 6 bilhões de reais dentro do Corinthians pra ter 49%, ou seja, não dar o dinheiro na mão de pessoas como vocês? Vão todos pro inferno. Mas, mano, você tava falando a respeito Motinha. da... mano, pera aí, só um minutinho, Quintinho. Tava falando a respeito da safalência aí, mano. O negócio é o seguinte. Safalência? A nova SAF do Corinthians, safalência. E se nós pegar, essas 9 mil camisas que os caras desviou aí, mano, vender, o Corinthians tem o recurso pra poder fazer a SAF, não tem, Domênico? Vai dar 6 milhões. Você entendeu? Já começa, já não sai do zero. Não, e tem gente ainda que tá bancando falando assim, ô Quintino.
Olha, porque o Corinthians ele era para receber 4 milhões e já tá em 13, em 12 milhões. E olha que indecência, porque a Nike tá sendo boazinha. Não, gente, a Nike não tá sendo Eles vão boazinha. pagar isso lá Quando na o frente. Corinthians solicita, isso daí, Motinha, não é que o Corinthians paga, isso daí debita do que o Corinthians recebe. Isso aí. A Nike não tá. A Nike, ô Quintino, nesse negócio de fardamento. Não tá aí, fazendo ação de graças. não tá fazendo ação de graça, não, velho. Porque tem gente falando, não, porque a Nike, pô, a Nike nesse ponto, pô, os caras são mó firmeza. Era pra mandar 4 mil peças, lá os caras mandaram 12. Gente, tudo isso é debitado do contrato. Bom, O mano, isso. o mano até... E mais? Ô, Domênico, Pois não, fala. O mano nós travou, precisamos ajudar coitado. o co-irmão. Ajudar o Coelho, Não tem como é que é? camisa pra jogar. Ai, ai, Vamos ai. fazer uma campanha e doe uma camisa pro Doe Corinthians. a Passou o camisa. carro de ovo aqui. Ah. Passou o carro de ovo e disse que tava vendendo camisa do Corinthians. Agora eu entendi. Carro de Agora Ah, eu entendi tudo. Cara, entendi. A gente tem que Não, mas fazer. A gente inclusive não pode deixar o nosso Cara, irmão ô, assim. Quintino, Eu vi um conhecido algumas nosso- camisas são da Tailândia, viu? Eu vi um conhecido nosso fazendo rifa aí. Da Aí, Tailândia. tá vendo? Tá vendo, Bento? Ó, o mano Olha qual o estado catatônico que ficou Só- o mano. Nós temos que Aí, ó. fazer uma campanha. Doe um uniforme pro Corinthians jogar. O mano travou, cara. Ficou tanta coisa que o mano Tá travou. feia a Só coisa, mais uma né? coisa Tá do, tão do feia, freio. tá Ah, tão olha feia a lá. coisa que travou Ele travou com ainda a com a boquinha cara- aberta. Com a boquinha lá. Só mais uma coisa do Corinthians. O Corinthians se prepara pra pegar o São Paulo, né? No clássico. Pode ter a volta do Hugo Souza e do Maicon, né? Ah. Pode ser novidade. Ainda não sabemos se Memphis vai chegar, né? Ele tá servindo a seleção da Holanda e se ele vai ter condições de jogo, Entendi. né? Então, não sabemos se teremos Memphis aí no Tá certo. clássico, né? Com certeza não teremos Garro, né? Que ele fez Voltei. a burrice. Ô, mano, eu tô falando do clássico Desculpa. aqui, né? Que não vai ter. Que vai ter a volta do Hugo Souza e o Maicon, Clássico é possivelmente. quinta, né? Possivelmente, né? Quinta. A comissão técnica do Dorival, mas o DM vão se juntar para saber se a gente tem condições de jogo ou não. E também estão esperando o Memphis voltar, mas não tem certeza se ele vai poder jogar, né, Pede o mano? avião da tia Leila lá, ué. Não, Traz ele os vai caras. até Ah, chegar tá. a tempo o RG. Não, precisa ver também. também. Agora o Garro, Vem o treinar Garro que aqui, levou o né? terceiro amarelo no fim do jogo, né, mano? Tá fora do clássico e o Ranielli também, por lesão, também tá fora do clássico, né? Ai, ai, ai. Aí, Marcão, tá fácil. Já Pois tô é. vendo, né? Vamos passar o trator. Mas é o tipo de jogo que pro Corinthians aí, sinceramente, não tá valendo uma grande coisa. É legal porque é um clássico, vão bater na cara da trica de novo, aí Vamos ver, é mais trouxa. uma pancada na Neoquímica. Vamos ver. É o maior cocô do mundo. É mais de 35 quilômetros de cocô de Bambi Que isso, mano? Ô, Domênico, Vou jogar é uma colher de aqueles terra em cocô cima da bolinha, galinha. tá ligado? Aqueles cocô bolinha ligando Essa Morumbi e azeitona. Itaquera. Parece. É 35 quilômetros de cocô. Mas o negócio é o seguinte, ô... Será que ô, tem Mota, uniforme pra jogar quinta, mano? Senão a gente vai Vai perder. vir. Ah, colete. tem que fazer uma Da vaquinha. Tailândia. colete, Da não tem Tailândia, né, camisa, Marcos? joga de colete. Aquele lugar que você compra, Marcos, indica lá pro pessoal do Corinthians. Joga de Tailândia. colete, mano. Não tem camisa aí. Nossa. Não, joga de Senhora. colete, tá bom. Mas pra bater em vocês dá pra jogar até sem camisa. Eu vi nos últimos Só que aí jogos vocês- aí, trouxa. Quanto Só foi que, o aí, último jogo só que aí vocês é Muito capaz bem. de falar, os caras. Se o Corinthians jogar sem camisa, Domênico Gato, vai ser ruim pros caras. Porque os caras falam, eles estão sem camisa! Nossa, você vai aquele cair de novo, hein? Você vai abdômen! travar de novo, hein? Aquele abdômen! Meu Deus! Vai travar de Mas, novo. ó, Motinha, com relação ao jogo, essa porra desse Garro também é o Garro. Você é um cara que eu defendo, velho, mas vai ser burro lá na Que isso? PQP também. Que isso? Que Porra, isso, mano. cara? O cara tomou um terceiro amarelo, Domênico, nos acréscimos contra o Ceará num lance imbecil, cara. Dá a impressão que fez de propósito pra não jogar, mano. Ainda mais o Corinthians aí capenga nesse meio campo. O Ranielli, que é de vidro, ele se espreguiça e se machuca. O Corinthians ele não tem aí hoje um meia de criação. Possivelmente vai aí aquele moleque com cara de espirro lá, o Bidon, fazer a armação do time de novo. Ou quem sabe o Vitinho voltando agora aí de lesão. Eu colocaria o Vitinho, sem saber como é que tá, melhor que essa tranqueira desse Bidon aí. Mas, infelizmente, Motinha, quinta-feira é mais um jogo aí que possivelmente teremos um 0-0, porque os dois times não estão jogando bosta nenhuma. Ai, que droga, isso. hein? Muito É bem. isso, Domênico. Tá bom. Vamos, ótimo. Mr. Magu. Muito bem, esse é o estádio, né? Tá zoando, né? Rapaziada. É isso aí, ó. É isso aí. A diretoria do Corinthians só envergonha a torcida do Corinthians. Só envergonha. Só envergonha. Mano, eu nem me lembro qual foi a última notícia teoricamente boa, tá ligado? Porque até o imbecil do Augusto, quando fez um contrato que teoricamente seria o maior do Brasil, não sei o que lá, depois saiu o negócio de corrupção. O restante da renovação e transparência não teve nem preciso falar, né? Porque
Se nós tá nisso aí hoje é porque tem que agradecer a todos os que participavam da renovação e transparência. O senhor Roberto de Andrade, André Sanz, Duílio e qualquer outro lixo que tava lá também. É impressionante, cara, impressionante. A diretoria tá destruindo a imagem do Corinthians, a credibilidade do Corinthians, a vida financeira do Corinthians, o futebol do Corinthians. Os caras tá destruindo tudo. Tudo. E continua nesses papinhos de que eles vão salvar, eles vão resolver, eles vão fazer e vai acontecer. E nós não vê nenhum ser humano sair do meio desses caras, no meio dessa tsunami de merda, igual o mano fala, pra resolver. Que tenha um pingo de decência. Porque tudo, supostamente tudo farinha do mesmo saco. Tudo igual, cara. Um mais lixo que o outro. Supostamente é um mais lixo que o outro. Impressionante. Não aparece um. E aí aquele imbecil do Neto vem falar que não, três mandato bom aí, ó, vai ficar uma beleza. O trouxa do Ronaldo Giovanelli vai lá na TV pra falar que os caras que tá tudo bem, que a Safiel é o problema, tem que vender por um shake, pro Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Imagina vendendo pro Ronaldo Fenômeno. Quem que ia ser o dono do Corinthians? Hã? É impressionante. Os caras só em vergonha, tá destruindo tudo, cara. Tudo. Não sei se vocês chegaram a ver aí, mas o Luxemburgo foi num podcast, eu acho, eu vi um corte ali dele explicando, falando como que a dívida do Corinthians é ruim para quem olha em real, mas que a gente trabalha a maioria das vezes no euro, no dólar, e que nesses pontos não seria uma coisa absurda. E ele tem até razão, tava olhando lá o corte e vendo aqui, lá ele fala de vender, teria, sei lá quantos jogador da base, mas que daria para vender alguns por 10, por 15, que ele fez alguns milhões em poucos meses no Corinthians, isso é verdade. Ele vendeu o Moscardo, tem outros lá que foi ele que subiu. Ele subiu, acho que mais moleque do que o Dorival, e ele ficou menos tempo. E ele tem esse dom para isso. Eu acredito que talvez ele ali ajudando nessa questão da base seria muito, muito bom para ajudar o Corinthians a fazer uma grana com esses moleques. Muito bom. Porque eu sou contra o treinador do profissional ir lá na base e falar quem tá bom ou não. Tem que ser mais ou menos igual os porcos faz. E o treinador da base falar, ó, o moleque tá bom, pode subir pro profissional que ele já tá certo para isso, entendeu? Porque nem sempre é o do profissional que vai lá falar. Sobe pro profissional com o aval do treinador da base. E aí, deu certo no time profissional? Vai ser aproveitado? Não deu, já vende por um dinheiro que seja justo ali por ele e marcha. Próximo, tá ligado? Não é pra você fazer grana. E teoricamente a dívida do Corinthians em euros seria 440 milhões de euros. Que não seria um valor, tipo, absurdo. Esse valor seria em torno de, tipo, 20 e poucos jogadores na base de uns 15, 20 milhões de euros por aí. E aí, se for num valor menor abaixo desse, um pouco mais de jogador, talvez já 30, 40 jogador para ser vendido para alcançar esse valor de 2.700 de reais. Seria 440 milhões de euros. Então não é uma coisa absurda. Mas você acha que essa diretoria que tá aí, se entra qualquer jogador que entra, a gente acha que vai ficar assim com 5%, que seria igual os porcos faz, para ter um pouquinho depois nas futuras vendas? Não, os caras vendem tudo a preço de banana, destrói tudo, destrói a credibilidade, destrói tudo. Esse trouxa, até um trouxa, né? É assim que nós temos que falar dos caras desses. Que vai pra falar que o Corinthians consegue captar sozinho. Quem vai ser o louco que vai entregar dinheiro na mão desses caras? Só se o cara for louco. Só se o cara for literalmente louco. E
E se tem uma coisa que quem tem dinheiro suficiente para investir nessas coisas, eles não são, é louco. É louco de investir dinheiro num clube desse daí, dessa forma. Eu odeio gente que fica falando mal do Corinthians. Tipo, Quesada e Benjamin Bach. Esses caras só falam de uma forma do Corinthians que é triste de ver, cara. Mas pior, mais triste que isso é essa diretoria, esse conselheiro trienal, vitalício. Meu, pelo amor de Deus. Isso tem que acabar. Tem que acabar. Isso é uma coisa que já não deve existir mais. O Corinthians não aceita mais isso, cara. O torcedor do Corinthians. Eu duvido que tenha alguém lúcido para defender, um torcedor lúcido que gosta do Corinthians para defender uma coisa dessa. É absurdo o que os caras tá fazendo. É absurdo, é absurdo, é absurdo. É absurdo. Esse conselheiro aí que o mano falou aí, quer ver? Eu tenho uma matéria dele aqui aberta no CNN. É o... Como que é o nome dele aí, dessa benção? Paulo Pedro. Olha o que o cara foi falar da Safiel. Ali meio que falando, né? Questionando os caras da Safiel, ele fala que o pessoal da Safiel falou, né? Quando dizem que não querem fazer parte da política suja do Parque São Jorge, isso me incomoda. Eu não sou sujo, nem admito ser chamado assim. Esse tipo de postura gera um desgaste desnecessário. Aí eu pergunto pra vocês, se esse daí não é o sujo, supostamente ele tá falando que não é. Cadê então? Me mostram uma coisa que esse cara fez, o que ele brigou, aonde que ele foi diferente dos outros, dos demais que estão lá. O Rosala, e aí Rosala, o que você tá fazendo? Cadê você? Tá embaixo da cama, escondido? Cadê você, irmão? Tava no debate lá da Safiel, questionando, mas não tem volta. Olha o que vocês estão fazendo, vocês vão destruir o resto do Corinthians que sobrou. Destruir. Vocês estão acabando com tudo, cara. Acabando com tudo, com tudo, com tudo. Meu, qualquer empresa séria, qualquer empresa, qualquer lugar aí que você é contratado, assim, numa carteira e tem que cumprir as regras, não pode roubar, que é isso que fizeram, roubaram o Corinthians. Desviar 9.000 produtos, 9.000 itens. 9.000 itens. Tem que ligar pro Fluminense. Vocês podem, por favor, jogar com o seu uniforme 2, porque a gente só tem uniforme preto. Meu, pelo amor de Deus, que vergonha que os caras tá fazendo. É uma vergonha que a diretoria do Corinthians, conselheiro, todo mundo. Isso era caso para ir lá, caçar esse cidadão, descobrir. Tem que achar a filmagem da câmera. Não existe isso de não ter. Ninguém tá nem aí. Os caras não estão suportando. Deve ter vários lá ganhando dinheiro junto. Deve ser um esquema gigantesco para todo mundo ganhar um pouquinho. Olha quanto deu, 6 milhões de reais. 6 milhões. Todo mundo sabe que essas camisetas aí de jogador é na base de 500, 600, 700 reais. Imagina falando que é literalmente de dentro do Corinthians, dos jogadores mesmo. É absurdo, cara. É absurdo. Em qualquer empresa séria, qualquer empresa, nem precisa falar que ela é séria, mas qualquer empresa, o cara que rouba a empresa é demitido por justa causa. Não tem conversa, é justa causa. Justa causa, tchau, vai. Mas no clube associativo não tem isso. O cara continua lá. Um vice-presidente que é responsável vai lá supostamente intimidar os caras que tava fazendo auditoria. Entra numa reunião que ele não foi convidado, que ele não foi chamado, para supostamente intimidar os caras da Nike. Os caras da patrocinador, velho. O patrocinador. Esses caras que se disserem que vai resolver o problema do Corinthians. Esses seres humanos que vão resolver. Esses. Pra não chamar de coisa pior. Porque já sabe que cabe com os caras desses. Já sabe. É impressionante, cara. Impressionante. Esse Paulo Pedro aí é o mais fanfarrão. Não mais não, né? Porque tem gente lá que é fanfarrona de verdade mesmo. Mas ele é um dos top 10 fanfarrão do Corinthians. A gente vai recolher os recursos. Quem vai entregar dinheiro na mão desses caras? Quem vai ser o louco de entregar dinheiro na mão desses caras?
Os caras tá torrando dinheiro de lá da frente. Lá pra frente eles já estão torrando de TV, de patrocinador, pegando empréstimo, fazendo tudo que pode. Estão torrando tudo. Eles já estão criando problema pro futuro do Corinthians. O Corinthians já tem problema o suficiente hoje. E eles estão criando mais problema pro futuro. Esse valor aí, ó, igual o Mano falou, o dinheiro, as camisetas que a Nike vai entregar de novo e tudo mais, é tudo valor de contrato assinado. A Nike não vai dar nada de mão dada. Ai, ó, toma aqui, a gente gosta muito de vocês. Toma aqui, 4.000 camisetas. Não vai. 4.000 uniformes de frio, de calor, tudo. Não vai fazer isso. Ela não vai. Ninguém dá nada, não tem almoço de graça, não tem nada de graça nessa vida. Nada. É impressionante. Impressionante. E acaba que é tanta notícia merda, tanta notícia lixo desse Corinthians, desses caras dos conselheiros, esses caras da política suja assim. É suja, é imunda. É imunda. Talvez é pior que até a política do nosso país. É imunda a política do Corinthians. Imunda. Talvez seja até a mais suja de todos os times de futebol. É triste, cara. É triste um bagulho desse. Triste. E vezes fazendo aí uma reforma estatutária que não vai resolver, não vai mudar nada. É só engana trouxa. Pra quem tá acompanhando de verdade sabe que os caras tá só dificultando para novos presidentes, para que o torcedor vote. Enquanto os caras da Safiel tem um projeto bacana com aplicativo, com tudo que você vai poder acompanhar, com o negócio, em vez dos caras ir a fundo disso, os caras tá procurando problema, atacando os idealizadores, que são torcedor igual você, igual eu. Esse conselho é impressionante, esses caras do Core, os conselheiros vitalícios, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor, isso daí já era, já acabou isso aí. Quem defende ainda o clube associativo do jeito que ele é louco. Desculpa falar, mas se você defende que esses caras continuem ainda administrando o Corinthians dessa forma que você está fazendo, você é louco, você não gosta do Corinthians. Você não gosta do Corinthians. Sei lá do que você gosta, talvez do seu conselheiro de estimação também. Você não gosta do Corinthians. É impressionante, esses caras não vão resolver nada no Corinthians. Nada. Eles não vão ter como ter jeito. Se eles tivessem como solucionar alguma coisa, eles estavam solucionando. Estão fazendo proposta para colocar o name rights da Arena para a Caixa para quitar dívida. Estão aceitando proposta aí de arrendamento do futebol do clube. Mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é impressionante. Impressionante. Agora esse vai ter o clássico aí domingo, né? Que acaba que o futebol fica em segundo plano, velho. O bagulho é muito louco. Muito louco. Vai ter aí clássico contra os Bambi. Nós vai jogar provavelmente sem o Memphis. O cara, pelo amor de Deus, decepção total esse cara aí. Se jogar, vai jogar um tempo, 20 minutos, 15 minutos. Que deveria ser colocado no primeiro tempo e falar, você vai jogar. E deixar que a torcida veja o que ele faz. Entendeu? O Garro fez essa imbecilidade de estar fora. O Raniel é lesionado. Mas tomara que o Hugo volte aí, consiga jogar. E já vai dar uma ajudada boa. E o Dorival tem que colocar os moleques pra jogar. Parar de deixar o Yuri, as pessoas jogar. Porque quando eles têm folga, ao invés de ele chutar a bola, porque ele não consegue chutar uma bola certa no gol, ele tá lá jogando golfe. Palhaçada mesmo. Pelo amor de Deus, velho. É embaçado esses caras, viu, velho? Só vergonha. Esses caras só envergonham o Corinthians. Só em notícia ruim na mídia. Só em notícia ruim. Eu sei que o bagulho vende, que não sei o que lá. Eu entendo isso aí, beleza. Mas se fosse tipo, quando teve um jogador lesionado. Mas não, é uma atrás da outra, cara. Uma atrás da outra. Ex-presidente investigado. Ex-presidente que tá tentando não ser investigado. Roubo, desvio de coisa. Que isso é roubo, essa é a palavra. Roubaram o clube, roubaram os materiais de esporte. E o cara foi pego vendendo. Os caras da auditoria comprou o bagulho na mão de outro, pegando. Mano, pelo amor de Deus.
continue impressionando a Gaviões, porque a Gaviões está indo para cima para que o projeto dessa Fiel seja apresentado, que seja levado a sério, que tenha talvez um futuro. Continuem impressionando, vão se informar, vão assistir, vão atrás de uns conteúdos da hora aí também sobre essa Safiel, que é um projeto bacana, que tem umas ideias da hora. Vai ser mais fácil por torcedor votar, vai ser mais fácil por torcedor ter uma parte do Corinthians e ajudar o Corinthians a sair dessa situação, porque com esses caras na frente do Corinthians, a gente vai ser isso aí. Vai ser isso aí. É Flamengo e os porcos continuando brigando por título, a gente lutando para conseguir um Paulista, para conseguir uma Copa, passando vergonha na Libertadores, passando vergonha em competição aí intercontinental, em qualquer coisa. É impressionante, cara. Impressionante, os caras estão destruindo tudo. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o like, se você gosta do nosso conteúdo. Se inscreve no canal aí para ajudar nós. Deixa o like é importante para recomendar o vídeo para mais pessoas. E não vamos deixar esses caras destruir o Corinthians, não. Vamos pra cima, vamos pressionar quem tiver que pressionar. Porque mesmo quem tá de longe tem força pela internet. Hoje a internet dá esse poder para cada um dos torcedores do Corinthians. E tem muito. Não vai deixar o Corinthians acabar na mão desses caras, não. Fica com Deus aí. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like, comenta aí. E vamos que vamos.